Fala galera, aqui é a Rê do Palavras Adjetivas e hoje eu vim conversar com vocês sobre Cronos, a Viajante no Tempo e a Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil. Ambos os livros são de ficção científica, ambos escritos por mulheres incríveis e ambos falam sobre viagens. Esse aqui de viagem no tempo e esse aqui de viagem espacial. Começando então por A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, nesse livro a gente conhece os tripulantes da nave Andarilha. Essa é uma nave muito especial porque ela viaja pelo espaço perfurando túneis que irão conectar, pessoas de um lugar para o outro de uma forma mais rápida, o que na minha cabeça seria mais ou menos como um buraco de minhoca, mas pode ser que eu esteja muito errado. Nessa nave trabalham vários seres de diversas espécies do universo da comunidade galáctica que a Becky Chambers traz pra gente, apresenta pra gente nesse livro. É uma comunidade meio que como se fosse Star Wars, assim, com muitos planetas que fazem parte dessa comunidade. Então a gente tem muito dessa questão da relação interespécie ao longo do livro, o que pra mim foi muito interessante. E todo esse universo multiespécie é apresentado pra gente a partir dessa nave, que tem vários, então, personagens de diversas espécies diferentes, dentre eles humanos e umas outras espécies que a autora vai apresentando pra gente ao longo da leitura. Aqui o que seria pra ser a personagem principal, mas que não tem personagem principal nesse livro, é a Elizabeth, uma jovem que tá entrando agora pra trabalhar, pra equipe da Andarilha, e ela acaba de chegar, então a gente começa a conhecer cada um dos personagens, tanto ela quanto outros dois humanos, se eu não me engano, que tem na Andarilha, e mais alguns outros seres, extraterrestres. A autora vai apresentar pra gente todos esses personagens e suas peculiaridades, histórias de vida, bem como todas as peculiaridades dessas espécies, gente, que ela tem que apresentar pra gente aqui e que são, assim, muito criativas. Eu amei ter conhecido esses personagens, conhecido mais sobre a cultura de cada uma dessas espécies, porque é a partir desses personagens que a gente vai, então, conhecer a cultura do planeta de origem deles, e eu achei muito interessante. Inclusive tem aqui um personagem em específico que ele não é o personagem, mas os personagens. No planeta dele lá, ele foi contaminado por um vírus que permite então com que essas duas consciências vivam no mesmo ser e que permitem também com que ele tenha, assim, uma visão do universo muito diferente, assim, ele consegue enxergar inclusive buracos negros e umas coisas muito, assim, que o ser humano não conseguiria enxergar, sabe? E que é essencial para Andarilha, para que Andarilha faça as suas viagens de forma segura. Eu achei muito interessante a profundidade que ela trouxe para a história, a diversidade de personagens e o como essa diversidade pode ser traduzida para nossa sociedade com diversas pessoas diferentes. Se a gente for deixar um pouquinho de lado aí essa ideia das multiespécies, a gente pode botar a mesma ideia aqui no nosso planeta de diversos tipos de pessoas e seres que precisam coexistir em harmonia para que um todo, de um modo geral, seja garantido, Então, assim, um livro muito legal de ficção que, sinceramente, assim, você vai conseguir ler tranquilamente, não tem aquela coisa da dificuldade por questões científicas, até mesmo as partes científicas ela consegue trazer de uma forma muito tranquila e não tem muita dificuldade de leitura, um livro muito legal e que você precisa muito ler se você gosta desse gênero. Falando agora, então, de Cronos, Viajante do Tempo, da Risa Walker, a gente conhece, então, nesse livro aqui, a Kate, que é uma jovem, uma adolescente de seus 16 anos, que tem problemas familiares entre a mãe e o pai, problemas que muitos adolescentes passam numa vida comum, porém ela não é uma adolescente comum. Depois de algum tempo desaparecida, sem entrar em contato, a avó dessa menina vai entrar em contato com ela porque ela tá com câncer ali, tá passando por umas dificuldades de saúde e ela precisa, então, ter esse último contato com a neta, antes de, enfim, chegar ao fim que todo mundo já sabe que ela vai ter. E a partir desse momento em que a Kate vai entrar em contato com a Catherine, a avó dela, que ela vai descobrir muito mais sobre a descendência dela. Acontece que a Kate herdou o gene Cronos, que é o gene dos viajantes no tempo, e é por isso que a avó dela precisa tanto desse tempo com ela. Porque agora, na linha do tempo da Kate, tem muita coisa acontecendo que ela não imagina, como, por exemplo, um assassino que pretende mudar drasticamente o futuro da humanidade como é conhecida no momento, e a capacidade que só ela tem de transformar essa realidade. Então, a avó dela vai entrar em contato com ela para poder apresentar para ela a realidade, então, de uma pessoa com o gene Cronos e do que ela precisa fazer, aprender, enfim, a missão dela para que essa linha do tempo mantenha-se da forma como deve ser. O livro tem um mistério muito legal envolvendo esse assassino, que acaba por ser também o avô da Kate. Ele teve essa capacidade, então, de viajar no tempo, conseguiu construir ali ao longo da vida dele alguns seguidores que estão com a mesma ideia que ele ali na cabeça de,
fazer com que o mundo seja de uma forma diferente no futuro. E eu achei isso muito interessante, eu não vi a hora de conhecer esse personagem, de saber como essas coisas estavam acontecendo, de entender melhor a complexidade do mundo que a Risa Walker traz pra gente. E é aí que em alguns momentos da leitura, ao meu ver, ficou um pouco parada, assim, porque muita coisa precisa ser explicada, sabe? Essa questão da viagem do tempo, a questão do gene da Kate, a forma como ela precisa viajar no tempo e o porquê que ela precisa viajar e o que ela precisa fazer. Todas essas coisas são muita informação, sabe? Que você precisa adquirir pra entender a história. E nesses momentos eu sentia que a história era um pouco mais parada. Porém, depois ali da página 80, da página 90, o livro anda que é uma beleza, porque muita coisa começa a acontecer. E as últimas, sei lá, 90 páginas do livro é assim, uma coisa muito frenética, é coisa atrás de coisa acontecendo, de você ficar assim, vidrado, querendo saber o que vai acontecer com essa personagem, se ela vai conseguir concluir a missão. Muito legal, gente. Me prende muito mesmo a segunda metade desse livro. Uma outra coisa boa desse livro é que, por se tratar de uma história de ficção para adolescente, né, no universo adolescente, é muito mais fácil de você entender, de você compreender o que está acontecendo justamente pela linguagem, pelo que está acontecendo na vida da Kate. Então, assim como A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, aqui você não vai ter dificuldade nenhuma para entender o que está acontecendo. Tudo bem, pode ter uma dificuldade ali no começo, porque é tudo muito novo, está sendo apresentado a tudo assim de uma forma mais teórica, mas quando a coisa começa a acontecer de verdade na vida da Kate, a gente começa a entender as diferenças de linhas do tempo, o que pode mudar lá na frente se ela fizer alguma coisa aqui no passado, e esse negócio, sabe, de uma coisa que influencia a outra, que vai influenciar a outra. Muito legal mesmo. Porém, se teve uma coisa nesse livro que me surpreendeu, foi a facilidade com que essas pessoas que ficavam sabendo dessa questão da viagem no tempo acreditavam na situação, sabe? Eu senti que elas não tiveram muita dificuldade pra acreditar naquilo e aceitar aquela realidade, o que na minha cabeça não aconteceria muito bem dessa forma. Uma outra coisa que eu acho que poderia ter sido melhor elaborada ao longo da leitura, né, da escrita da autora de uma forma geral, é as descrições dos períodos que essas personagens passam. A gente vê que tem essa viagem no tempo, mas tem pouco da descrição de como é a época em que essa personagem tá visitando. Eu senti então um pouco dessa defasagem de descrições de como é a época que essa pessoa tá viajando, sabe? Essa coisa mais visual. Eu consegui imaginar, assim, pelo contexto do ano, mais ou menos, assim, como que eram as coisas naquela época que ela tava viajando ali, porque era no passado, mas se ela fosse pro futuro, eu acho que eu precisaria de mais descrição, assim, pra eu conseguir visualizar como que era a realidade em que ela tava visitando. Então, é um livro que eu gostei muito de ter feito a leitura. Acho que tem mais coisa pra autora explicar no próximo livro, porque esse aqui é o primeiro de uma trilogia e eu espero que seja melhor explicado. Por exemplo, como que a Cronos começou, como que essa questão do gene funciona. Eu queria mais detalhes sobre isso e espero que isso venha no segundo livro. Porém, tanto Cronos, a Viajante do Tempo, como A Grande Viagem ao Pequeno Planeta Hostil são dois livros muito legais de diferentes tipos de viagem que vão te prender e vão te conquistar com certeza. Bom, gente, então esse era o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários quais desses dois você mais tem vontade de ler. Ou se você já leu algum deles e gostou muito, deixa aqui o que você achou do vídeo também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ajuda muito na divulgação. E se você é novo, se inscreve no canal e fica por dentro das próximas novidades, porque aí a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá. Tchau, tchau!